Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, cujo primeiro ponto da ordem de trabalhos é a audição do Conselho de Finanças Públicas no âmbito de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal e aprovado pela Comissão de Orçamento e Finanças, razão pela qual temos o gosto, porque de um gosto se trata sempre, de contar com a presença da senhora professora Nazaré Costa Cabral, Presidente do Conselho de Finanças Públicas, acompanhada que vem do Sr. Professor Miguel Santoban, que é sempre um gosto revê-lo, e da doutora Noémia Goulart, ambos, aliás, respectivamente, vogal executivo e não executivo do Conselho de Finanças Públicas. Darei, nos termos do nosso regulamento, inicialmente a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, ao Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, na sua qualidade de autor do requerimento. Permito-me apenas, muito sinteticamente, recordar os termos em que veio enquadrado. Surge na sequência da elaboração e apresentação do relatório número 2 de 2023 do Conselho de Finanças Públicas relativamente à análise da prestação de contas do setor empresarial do Estado para o período 2020-2021, sendo que o requerente destaca que o facto de apenas 79 das 148 empresas com obrigações de reporte terem sido aprovadas pela tutela, cerca de um terço das empresas do setor financeiro apresentarem resultados líquidos negativos de 3,1 mil milhões de euros e ser, consequentemente, da maior relevância o debate com as entidades conhecedoras da realidade do setor, no caso, o Conselho de Finanças Públicas, o qual, recordo, tratar-se de uma entidade independente, cujos estatutos constam de lei e onde se sublinha que, no âmbito da sua atuação independente, não pode solicitar nem receber instruções da Assembleia da República e, portanto, é sempre no âmbito da relação institucional e agradecendo a disponibilidade do Conselho de Finanças Públicas para dialogar com a Assembleia da República, cumprindo, de algum modo, a função primacial do Conselho, que é contribuir para a qualidade da democracia e das decisões de política económica e o reforço da credibilidade financeira do Estado. Assim sendo, reiterando a todas as senhoras e senhores deputados e ao Conselho de Finanças Públicas os meus cumprimentos, dava a palavra ao Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, para tal disporar de até 5 minutos, e agradecendo antecipadamente ao Conselho de Finanças Públicas, que na medida do possível também se possa conter nos tempos gastos na formulação das questões, embora todos nós compreendamos que essa recomendação é meramente indicativa. Sr. Deputado Coutinho de Figueiredo, faço favor. A palavra é sua. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si e a todas as senhoras e senhores deputados e uma saudação especial ao Conselho de Finanças Públicas, na pessoa da Sra. Professora Nazaré Costa Cabral. Muito obrigado. Faço minhas as palavras do Sr. Presidente desta Comissão, quando reforça a natureza independente e autónoma do Conselho de Finanças Públicas. Portanto, o nosso objetivo com este requerimento não é avaliar da qualidade do trabalho ou das diligências do Conselho de Finanças Públicas, mas solicitar a vossa opinião relativamente a um tema que sempre tem sido da maior importância para a Iniciativa Liberal, que é a correta utilização de dinheiros dos contribuintes. E este relatório 2 de 2023, publicado pelo Conselho de Finanças Públicas, veio a público mais ou menos contemporaneamente com o relatório da UTAL, relativamente à Conta Geral do Estado, também de 2021, que continha uma frase que nos marcou particularmente, que era de que teria havido no ano 2021 4 mil milhões de euros de investimento público, capitalização de empresas, sem qualquer expectativa de retorno. E, portanto, trazendo mais uma vez à evidência e à discussão pública como é que o Estado está a gastar o dinheiro que pede às pessoas em cargas fiscais crescentes e recorde e como é que está, com que tipo de avaliação é que essa utilização dos dinheiros públicos é feita. Como disse, contemporaneamente aparece este relatório, que para além de também mencionar a forma como as capitalizações das empresas do setor empresarial do Estado foram feitas durante o ano de 2021, acrescenta outros elementos de preocupação e, como disse ao princípio, em relação aos quais eu gostaria de ter a opinião do Conselho de Finanças Públicas de como é que estas situações se podem melhorar. Concretamente, gostava de perceber exatamente como é que, analisando, como analisaram, imagino que a partir do final de 2022, os relatórios de 2021, ainda é possível haver 79 entidades cujos relatórios e contas não estavam aprovadas pelas respectivas tutelas e que consequência é que isso tem
na vossa apreciação e na vossa análise, o que é que acontece às entidades do setor público e empresarial que não conseguem ver os seus relatórios aprovados e, portanto, de forma é que isso condiciona, ou se calhar até prospectivamente, de forma é que deveria condicionar a atividade dessas entidades. Em segundo lugar, mencionam também que houve um esforço de capitalização grande no setor empresarial do Estado. Também o vosso número ultrapassa os 4 mil milhões, mas aqui inclui o montante da TAP, coisa que no caso da UTAU não incluía sequer. E, portanto, da vossa análise e da vossa evidência, que tipo de plano, de perspectiva, de justificação, de expectativa de retorno é que estas capitalizações do setor público empresarial tiveram e como é que os portugueses podem ter um mínimo de garantia que o seu dinheiro está a ser convenientemente aplicado com ganho para a qualidade dos serviços públicos ou para a situação financeira do Estado. Portanto, relativamente ao relatório, fazer estas perguntas de caráter mais prospectivo, encontrando o que encontraram, quer do ponto de vista da ausência de aprovação das contas, quer do ponto de vista da justificação dos investimentos, de que forma é que sugeririam que se melhorasse o controle dessas duas situações. E dos aspectos, aqui passando já a um segundo tema que penso que estará relacionado, um dos aspectos que nos impressionou é que podemos chegar à conclusão que há 5 ou talvez 6 entidades responsáveis pelo acompanhamento de dispêndios públicos no setor empresarial do Estado. Quando digo 6, é se incluir as empresas do setor da saúde, a própria ACSS também acompanha os investimentos e as despesas nas unidades de saúde, que são entidades empresariais, mas mesmo nos outros setores temos o Conselho de Finanças Públicas, que faz este trabalho meritório, o Tribunal de Contas, a Inspeção-Geral de Finanças, a própria Direção-Geral de Tesouro e Finanças enquanto acionista, ao papel de acionista e função de acionista, e a Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do Setor Empresarial do Estado, o TAM, cujas atribuições não são totalmente claras e cujos impactos das suas análises ainda menos claras são. Portanto, temos 5, talvez 6 entidades, todas elas a olhar para a forma como o setor empresarial do Estado é gerido e que tipo de decisões são tomadas, mas continuamos sem saber como é que isso resulta num efetivo avanço nas práticas de gestão, nas práticas de justificação da utilização de dinheiros dos contribuintes e como é que podemos dar alguma unidade, alguma lógica, alguma utilidade até a este conjunto de entidades que fazem as fiscalizações. E, finalmente, um aspecto que é referido no vosso relatório que também me preocupou e me surpreendeu é que, do conjunto de entidades analisadas, o Conselho de Finanças Públicas reconhece ter enorme dificuldade em fazer algumas das análises e, sobretudo, algumas das comparações, porque ainda há, em simultânea utilização, 3 sistemas contabilísticos distintos. Há o sistema de normalização contabilístico TUCUR, depois a sua aplicação concreta em entidades da administração pública e alguns que ainda utilizam as normas internacionais de estándares contabilísticos e os IFRS. E em número de empresas estão todas elas na casa das dezenas, portanto não há nenhum sistema que pareça estar gradualmente substituir os outros e pergunto-lhe, é um tema mais técnico evidentemente, de que forma é que pode, por exemplo, esta Assembleia incentivar a que o sistema contabilístico se vá unificando para permitir comparações, harmonizações e análises cruzadas daquilo que está a ser feito no setor empresarial do Estado. Posto isto, gostaria de acabar como comecei. Esta é uma audição em que esperamos os vossos contributos e inputs técnico-políticos, digamos assim, não estritamente políticos, relativamente à forma como o setor empresarial do Estado está a ser acompanhado, como é que podemos melhorar o conhecimento das decisões que estão tomadas e por essa via acabar por melhorar também as decisões que são tomadas, porque o que não é tolerável é que nós continuemos a cobrar cada vez mais impostos aos portugueses sem ter qualquer espécie de informação concreta de que esses dinheiros crescentemente cobrados estão a ser utilizados de uma forma lógica e sem desperdício. E, portanto, agradeço-lhe desde já essas informações que o CFP entende dar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. A palavra, então, ao Conselho de Finanças Públicas, a Sra. Presidente, professora Nazaré Costa Cabral. Faça favor, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sr. Presidente. Muito bom dia, Srs. Deputados. Em particular, cumprimentava desde já o Sr. Deputado Coutinho Figueiredo, a quem
agradeço as perguntas que colocou. De facto, as questões que coloca são questões que têm, de facto, a maior propriedade. O setor empresarial do Estado é um setor que gera objetivos que, por vezes, não são muito bem, digamos, conciliados entre si. Por um lado, aquilo que são objetivos que uma empresa deve ter, objetivos de natureza comercial. Estamos a falar de empresas que vendem bens e serviços a preços economicamente mercantis e, portanto, têm uma natureza económica, uma natureza empresarial. Por outro lado, sendo empresas públicas, há aqui, de facto, a perspectiva, uma motivação também de interesse público, da persecução de finalidades públicas. Por isso, esta questão é, desde logo, uma questão importante de saber quando é que, por exemplo, para a prestação de um serviço público, optamos por criar empresas públicas ou quando é que esses mesmos serviços devem ser prosseguidos através de entidades administrativas que, tipicamente, à luz das regras de contabilidade nacional, prosseguem finalidades de índole redistributiva e, portanto, não têm como missão vender bens e serviços a preços mercantis. Uma questão que também temos que pensar, e acho que essa reflexão, essa abordagem não foi ainda devidamente feita no nosso país, é a ideia de saber, ou é a questão de saber se as empresas devem gerar lucro ou não. Eu creio que qualquer empresa deve ter essa motivação, essa finalidade, mesmo que se trate de uma empresa pública, e pelo menos ela deve ter como finalidade ser bem gerida. E, portanto, gerida com eficiência, gerida com racionalidade. E aquilo que, de facto, nós observamos, e esta análise que fizemos este ano e também já no ano passado, e que eu já vou mencionar, é uma análise que importa, de facto, aprofundar e até em alguns aspectos corrigir, mas, de facto, esta análise que nós nos fizemos permite-nos ver que, de facto, além da situação patrimonial de que já iremos falar, tipicamente aquilo que é a atuação, os resultados económicos das empresas públicas traduzem, de facto, níveis de rendibilidade negativos, desde logo a rendibilidade das vendas e, portanto, significa que há aqui desde logo um problema de gestão. Há algo que, de facto, do ponto de vista da gestão, da governação, importa ser olhado com atenção. E, portanto, aqui o Governo, a tutela, os ministérios têm que começar a olhar com outros olhos para como é que deve ser gerido o setor empresarial do Estado, quais é que devem ser as suas missões e depois garantir que, de facto, ele seja bem gerido em prol de todos nós, porque a missão de interesse público, depois ela é concretizada não apenas a montante na gestão, mas depois a jusante, é porque uma empresa que é bem gerida traz retorno para o Estado. Portanto, traz, de facto, lucros que são depois, que assumem a forma de dividendos e que depois são distribuídos como tal para o Estado, permitindo ao Estado, com esses mesmos dividendos, engrossar as suas receitas públicas e, com isso, aí sim, prosseguir as suas finalidades de interesse público. Portanto, a situação com que nós nos deparamos, para além dessa questão operacional, daquilo que são os principais indicadores de rendibilidade das empresas, é que, depois, ao nível patrimonial, isto reflete-se numa situação que é uma situação negativa. Temos empresas, de um modo geral, fortemente endividadas, com rácios de endividamento muito significativos, na ordem dos, ainda não superámos, ainda temos um rácio de endividamento global na ordem dos 86%, e isto não obstante estarmos a falar de empresas que, não digo todas, mas uma parte delas, e nomeadamente das maiores, empresas que têm vindo a ser sistematicamente apoiadas, recapitalizadas pelo Estado sob as mais diversas formas. Empréstimos convertidos em capital, garantias transformadas em capital, empréstimos com garantias transformadas em capital e, portanto, ao longo dos anos temos assistido, de facto, a uma situação que
que é preocupante e que tem que ser olhada com toda a atenção para o futuro, porque, de facto, as empresas públicas só podem estar ao serviço também do interesse público se não forem um sorvedor constante daquilo que são os dinheiros dos contribuintes e, portanto, com problemas de gestão crónica que não são superados. No que diz respeito a essa questão que mencionou, e já agora permito-me ligar a esse último ponto que mencionou, que me parece também muito importante, que é a ideia de que estes aportes de capital que são, digamos, considerados definitivos e sem uma perspectiva de serem recuperáveis, eu também considero essa um aspecto muito, muito crítico. E, nomeadamente, aquilo que vemos em relação à TAP, que, evidentemente, muito influencia todos os resultados do setor nestes dois últimos anos, verificamos que a ideia um pouco que passou junto da opinião pública é que esses valores de recapitalização que têm sido feitos, nomeadamente no âmbito do programa de reestruturação, e nomeadamente os 2 empréstimos que foram feitos, o primeiro na ordem de 1.200 milhões de euros em 2021 e depois o outro já em 2022, na ordem de 366 milhões, este último com uma garantia do Estado, que esses empréstimos que praticamente poderiam ser considerados dados a fundo perdido, portanto, sem a perspectiva de recuperação. E isto é algo que, por exemplo, contrasta com aquilo que aconteceu com outras companhias aéreas, que também fortemente tiveram uma situação muito, muito complicada durante a pandemia, que foram fortemente apoiadas pelos Estados durante a pandemia, mas que logo que a situação de lucro voltou, elas tiveram o cuidado de reembolsar o Estado. Portanto, não me parece que essa mensagem, concretamente no caso da TAP, a ideia de que todo este esforço financeiro que foi feito pelos contribuintes é um esforço que depois não vai ser recuperado, creio que a ideia deveria ser outra. E, aliás, e no contexto, até permito-me dizer, no contexto da plausível privatização da companhia, penso que essa ideia, enfim, ficamos com a ideia de que o Estado nunca mais vai recuperar, os contribuintes nunca mais vão recuperar esse esforço financeiro que foi feito e que teve um custo de oportunidade, porque tudo aquilo que foi alocado à TAP significou perda de recursos que poderiam ser alocados a outras áreas mais importantes, porventura, das funções públicas do Estado. Relativamente às questões de informação, de comparabilidade, de facto, e depois daquilo que é o reflexo em termos da nossa análise. Portanto, nós começámos este trabalho no ano passado, portanto, e agora publicámos o novo relatório, e temos consciência que ainda existem aspectos a melhorar. Portanto, há aspectos que, até do ponto de vista metodológico, do ponto de vista conceptual, nós próprios temos ideia de que há aspectos, já fizemos algumas correções neste último e temos, de facto, enfim, todo o interesse em melhorar desse ponto de vista. Agora, essa questão que menciona é uma questão crítica, a dificuldade que temos em fazer comparações, não é? E a fiabilidade da comparação, e se nós quisermos, o nosso objetivo é de facto ter daqui por 4, 5 anos já uma perspectiva diacrónica, enfim, evolução de todo o setor, como é que ele tem evoluído, acho que isso é aquilo que nos deve mobilizar, mas de facto temos sempre dificuldades, ou por razões que têm que ver com a reexpressão das contas, não é? Portanto, quando há de facto alterações que sejam materialmente relevantes, desde logo o INE procede à reclassificação, e nomeadamente desde logo quando elas tenham um impacto nas contas nacionais. Depois, o próprio universo das empresas públicas vai mudando, há empresas que entram e outras que saem e, portanto, ou porque mudam, por exemplo, de setor, saem do setor empresarial do Estado para ingressar no setor empresarial local, como aconteceu, por exemplo, com a STCP.
Há umas empresas que deixam de estar, por exemplo, fora do perímetro, anteriores parcerias público-privadas, e que ingressam no perímetro, nomeadamente o que aconteceu este ano com o Hospital de Vila Franca de Xira. O próprio universo da TAP se alterou em virtude da nacionalização completa da TAP SA. E depois, mas aqui este é o outro aspecto que de facto, depois há as questões dos sistemas contabilísticos utilizados serem diferentes, isso também prejudica claramente uma análise comparada, e depois há uma questão, e essa sim é de facto uma questão muito crítica, que é a questão da informação. A informação não é de boa qualidade, a maneira como ela aparece divulgada e tratada pelas próprias empresas públicas, mas sobretudo pela UTAM, que é de facto a entidade, a unidade que nos termos quer do regime jurídico do setor empresarial do Estado, quer do Estatuto do Gestor Público, é a instituição que deveria de facto centralizar a informação e desde logo disponibilizá-la no sítio da internet. Essa informação não tem sido devidamente, peço desculpa, estou a adiantar, mas estou mesmo a terminar, essa informação não tem sido prestada da melhor forma. Não quero com isto, naturalmente, estar a pôr em causa o empenho, a competência das pessoas que estão na unidade técnica de apoio às empresas públicas, nada disso. Percebo que possam existir constrangimentos, limitações. Não quero estar aqui, de facto... Agora, é uma sinalização que tem que ser feita. Por exemplo, se nós olharmos para o sítio, pese embora o disposto no artigo 44 e 45 do regime jurídico do setor empresarial do Estado, que obriga à centralização e à disponibilização de informação sobre tudo o que sejam documentos de prestação de contas, quer de natureza previsional, quer depois ao nível do relato financeiro, essa informação é de facto escassa e está muito incompleta. Por exemplo, no sítio, documentos anuais de prestação de contas só constam no sítio da UTAM entre 2014 e 2016 e com um universo decrescente de empresas. A partir de 2016 nada consta. A situação económico-financeira das empresas aparece num separador que está intitulado impropriamente Notas de Divulgação Rápida. Note-se que a informação que lá foi atualizada, essa atualização foi feita a 17 de março deste ano, já na pendência da elaboração do relatório do CFP. O último boletim trimestral informativo, elaborado pela própria UTAM, contendo indicadores de desempenho e situação económico-financeira, remonta ao terceiro trimestre de 2018. O último relatório sobre as boas práticas de governação remonta a 2017. Os relatórios de governo societário relativos aos anos 2018 a 2023 foram atualizados também muito recentemente. Por outro lado, posso dizer que o conteúdo é muito impreciso, não se trata propriamente de um relatório, é uma tabela com indicação dos processos que foram recebidos, analisados e aprovados. O mesmo, de resto, se passa em relação aos planos de atividade e orçamento, que também não têm praticamente informações de caráter qualitativo, apenas dando conta do estado do processo. E, por fim, mas não menos importante, e também sem qualquer detalhe qualitativo, a lista dos contratos de gestão e o estado atual, esta última atualizada em 20 de março de 2023. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Vamos então prosseguir, dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Sérgio Ávila. Cumprimento e a quem dou a palavra por 5 minutos também. Faço força, deputado. Obrigado, Sr. Presidente, Presidente do Conselho de Finanças Públicas. A abordagem ao setor empresarial do Estado tem que necessariamente estar subjacente às regras do sistema contabilístico que se norteia o nosso país e a Europa. Ou seja, nós estamos aqui a abordar uma questão partindo de um pressuposto errado. O setor empresarial do Estado não tem um processo contabilístico paralelo àquilo que é a consolidação de contas públicas no perímetro das administrações públicas. O Sistema Contabilístico Europeu SEC 2010 definiu com toda a clareza, com toda a objetividade e com todo o rigor as regras que definem quais são as empresas que, sendo do setor empresarial do Estado, consolidam nas contas públicas. E por isso não se pode falar em contabilidade ao lado, nem com questões de controle ou de impacto, porque essas regras estão perfeitamente definidas. Quando, em 2022, o país teve um déficit de 0,4%, para esse déficit de 0,4% foi consolidado o setor empresarial do Estado naquilo que são as empresas não mercantis.
E são exatamente as empresas que têm, ou por via dos seus resultados, da sua estrutura de proveitos, onde não têm proveitos que não estão dependentes de transferências de Estado, de 50% dos seus custos, ou aquilo que tem a ver com aumentos de capital, quando as empresas têm capitais próprios negativos, ou que tem a ver com garantias de Estado, tudo isto está consolidado nas contas públicas. Ou seja, quando falamos de um déficit de 0,4%, está aí o setor empresarial, naquilo que são empresas não mercantis. Quando falamos numa dívida que baixou para 113% do PIB, está aí o setor empresarial. E por isso não podemos, de maneira nenhuma, estar a abordar, e quem ouve estas questões, como se o setor empresarial do Estado não consolidasse nas contas públicas. Consolida. E esses dados são objetivos e mais. A evolução do setor empresarial do Estado, naquilo que são entidades não mercantis, ou seja, que estão dependentes ou de efeitos de aumento, ou impactos de aumento de capital, de garantias do Estado, ou que têm transferências por parte do Estado que não cobrem 50% dos seus custos, é este o perímetro das administrações públicas no âmbito do setor empresarial do Estado. Todos esses efeitos estão contabilizados em termos de déficit e de dívida e em contabilidade nacional no apuramento das contas feitas pelo INE e pelo Banco INE na globalidade, Banco de Portugal em termos de apuramento de dívida ou de efeitos de aumento de capital. Por isso, não me parece que exista aqui qualquer contabilidade paralela ou qualquer efeito que não seja consolidado e contabilizado do setor empresarial do Estado no apuramento das contas públicas em contabilidade nacional. E mais, se nós formos ver essa evolução, vamos ver que essa evolução tem sido, ao longo dos últimos anos, extremamente positiva. Se nós, por exemplo, olharmos para o período dos últimos 2 anos, 2022, em que o déficit foi 0,4, mas as perspectivas que estão no relatório da Conta Geral do Estado para 2023, dos mesmos efeitos, os resultados EBITDA, ou seja, o impacto das entidades públicas reclassificadas, setor público e empresarial, no Orçamento de Estado de 2022, foi positivo em 1.559 milhões de euros, 0,7% do PIB. Evidentemente que esse valor depois é deduzido aqui que são componentalmente dos capitais e de garantias. Mas se fizermos o efeito conjugado das duas, para 2023, o impacto é positivo em termos de déficit público, sendo que a projeção é que seja 0,4% do PIB positivo pela primeira vez. Isso é referência no âmbito da Conta Geral do Estado, ou seja, o efeito dos resultados líquidos das empresas públicas reclassificadas, que se projeta para este ano de 1,6% do PIB, deduzido dos efeitos de aumento de capital ou garantias a empresas do setor público e empresarial, que se projeta em 1,5% do PIB, dá um efeito positivo de 0,1% do Produto Interno Bruto para 2023, o que reforça essa trajetória de que, ao contrário, que muitas vezes se faz crer, independentemente das funções e da aplicação, nós estamos a falar de uma trajetória que contribui e que tem contribuído para a redução do déficit e para a redução da dívida pública no seu global. E por isso, a abordagem que eu penso que é fundamental se fazer ao setor empresarial do Estado é no âmbito do sistema contabilístico europeu, das regras europeias de consolidação das contas, e não uma contabilidade paralela ou separada, porque o impacto tem efetivamente no perímetro das administrações públicas está definido de forma clara, transparente e rigorosa. E essa evolução e essa é a pergunta que eu gostaria de ficar, é positiva, tendo em conta que não é positiva só por via do déficit ter baixado progressivamente e da dívida pública ter baixado progressivamente, porque essa redução do déficit e da dívida tem um dos seus vetores mais importantes, tem sido alicerçado na melhoria dos resultados do setor público e empresarial e na redução dos impactos da variação de capital ou de garantias de Estado. Muito obrigado, Sr. Deputado Sérgio. Pedir que desligasse o microfone. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Sérgio Bávila. A palavra, então, a Sra. Professora Nazaré Costa Cabral. Faça. Bom, é verdade que, de facto, as empresas públicas que dependem maioritariamente de financiamento público, elas são objeto de um tratamento contabilístico definido pelas regras do SEC 2010. Opera-se, de facto, a reclassificação dessas entidades e, portanto, elas integram, de facto, o perímetro, digamos, o perímetro das administrações públicas.
Nós, no nosso relatório, fazemos também essa contraposição e assinalamos, de facto, essa diferença da natureza destas mesmas entidades. É evidente que, no caso das empresas públicas, sendo elas reclassificadas, elas, enfim, consolidam nesse sentido com todas as administrações públicas, aquilo que é o seu desempenho concorre para os resultados orçamentais também, aquela que é a sua situação financeira também concorre para a dívida pública. Agora, é evidente, eu concordo com a situação orçamental e a situação da dívida pública tem melhorado neste último ano, nomeadamente, e as projeções apontam, de facto, também no sentido de melhoria. No entanto, eu creio que é importante verificarmos que uma boa parte dessas empresas que são objeto de reclassificação são empresas que estão muito ligadas a desafios verdadeiramente estruturais para as nossas finanças públicas. Nós não nos podemos esquecer. E eu destacaria, desde logo, o desafio da demografia, por um lado, e depois, por outro lado, o desafio da transição climática. E são áreas onde, de facto, as exigências de esforço financeiro vão ser enormes e, portanto, isso mais ajuda a reforçar a ideia de que tem que haver aqui, que eu há pouco mencionei, a ideia de que tem que haver aqui uma preocupação muito séria com a gestão destas empresas. Sabemos que os canais de financiamento destas empresas de facto são mais permeáveis do que no caso de uma empresa que esteja fora do setor, mas em todo o caso, sendo um desafio que atinge essas empresas, ele é um desafio que, em última análise, atingirá todas as finanças públicas. Chama a atenção para o caso muito problemático e que tem vindo a ser devidamente analisado e escalpelizado e mencionado pelos vários especialistas nesta matéria, o caso das empresas, das EPEs na área da saúde, onde, de facto, a pressão financeira é enorme, muito por força, de facto, da transição demográfica e das pressões demográficas de envelhecimento que estamos a sofrer e, portanto, essa ideia de que a situação tem melhorado não nos deve tranquilizar quanto àquilo que são as pressões e que põem em causa, em última análise, a própria sustentabilidade de longo prazo das finanças públicas. Por outro lado, estamos em processo também de transição climática, portanto, uma área também muito desafiante em termos de impacto daquilo que são os encargos, os custos financeiros futuros, e que impactam uma área também ela já por si difícil, que é a área dos transportes, nomeadamente dos transportes coletivos. E não estou a falar da TAP, bem entendido, portanto estou a falar de tudo o que são transportes coletivos de passageiros e aquilo que é o esforço financeiro que o Estado tem de fazer, seja em sede de indemnizações compensatórias, seja outro tipo de transferências que o Estado é obrigado a fazer para suportar esses custos e que também, e nomeadamente num contexto de investimento público crescente e que não vai depender sempre do PRR. Portanto, neste momento, muito daquilo que é o investimento em empresas públicas na área dos transportes, como é o caso do Metropolitano de Lisboa e de outras entidades, é algo que não vai acontecer para todo o sempre e, portanto, há aqui uma exigência de investimento público nacional a suportar por fundos públicos nacionais e que nos deve, de facto, enfim, que temos que identificar qual é que vai ser o custo para o futuro desse investimento e que também é ligado, como eu dizia, à questão da transição ambiental. Uma última nota para, enfim, se é verdade que as empresas públicas que não são reclassificadas não estão integradas no perímetro e, portanto, poder-se-á pensar que a permeabilidade com o setor Estado é menor, mas isso não significa que elas não deixem de ser empresas públicas. E isso não significa que elas não deixem de ter como seu acionista maioritário ou exclusivo o Estado. E isso significa que o financiamento, aliás, como eu há pouco mencionei, o financiamento, seja de primeira instância, através de transferências, indemnizações compensatórias que entram na estrutura de proveitos e custos das empresas,
seja ajusante naquilo que é a necessidade de colmatar déficits crónicos de desempenho com injeções de capital, seja sob a forma de empréstimos, seja sob a forma de aumentos de capital diversos, isso é algo que também tem consequências para as contas públicas, e temos-lo visto, não é? Nós temos áreas, de facto, muito problemáticas. O caso da TAP é até relativamente conjuntural. Portanto, temos um processo de reestruturação que, se tudo correr bem, enfim, terminará e, portanto, dará aso a uma privatização da companhia portanto, sem prejuízo daquela questão que eu há pouco dizia, da necessidade de fazermos, de pugnarmos pela recuperação dos montantes que foram alocados, aportados à empresa. Agora, nós temos, de facto, áreas em que esse esforço é um esforço mais permanente e, portanto, temos que fazer, de facto, temos que ter consciência de que é preciso, efetivamente, controlar a gestão para que esse esforço não seja um esforço sistemático de alocação de dinheiros públicos que, em última análise, comprometem as finanças públicas. Por exemplo, temos uma herança que tarda em resolver-se e de que se tem falado pouco, que é o caso das empresas relacionadas com a nacionalização do BPN. Isto é uma questão que temos que, enfim, que mencioná-la. A Parvaloren e a Parups são, nos últimos anos, sorvedouros de dinheiros públicos, não há outra forma de dizer, com permanentes injeções de capital, desde logo sob a forma de empréstimos, nomeadamente empréstimos. Faço notar e recordo o empréstimo que foi feito em 2019 de 1.200 milhões de euros e, portanto, e isso claramente afeta aquilo que é a estrutura da relação financeira do Estado em relação às empresas do setor nesse ano particularmente e de facto temos aqui uma situação que está ainda por resolver. É uma ferida que está aqui nas nossas finanças públicas e que tarda a ser resolvida, não é? É, aliás, a Parvaloren, faço notar também, é a campeã dos capitais próprios negativos. Em 2021, no nosso relatório assinalamos isso, é a empresa que apresenta capitais próprios mais negativos na ordem dos 3.300 milhões de euros. E, portanto, como resolver esta situação e o que é que será expectável que o Estado vai fazer relativamente a esta situação? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Segue-se agora o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e, entretanto, também vou solicitar ao Sr. Vice-Presidente o Carneiro que me possa substituir de uma curta ausência. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faço favor, dispõe de 5 minutos. Faço favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Deputados. Cumprimento em nome do parlamentar do Partido Social Democrata, a Sra. Presidente, o Sr. e a Sra. Vogal do Conselho de Finanças Públicas. Agradeço a vossa presença e agradeço também o relatório elaborado sobre o setor empresarial do Estado, que é o único relatório anual consolidado que nós temos deste setor e, não fosse a sua existência, eu diria que nós não tínhamos nenhum, pelo menos de uma forma consolidada como aquele que é apresentado. E, Sr. Presidente, as conclusões do Conselho de Finanças Públicas constantes deste relatório são, eu diria, extremamente preocupantes. Extremamente preocupantes. Os números são conhecidos, mas julgo que vale a pena repisá-los. E vale a pena repisá-los porque eles, de facto, revelam essa dimensão que nos deve a todos preocupar. Em 2021, do universo das 87 empresas não financeiras do setor empresarial do Estado, 60 apresentaram prejuízos. Destas, 32 empresas, o equivalente a 1/3, estavam em falência técnica. Em 2021, as empresas inseridas no setor empresarial não financeiro atingiram no conjunto prejuízos de 3,1 mil milhões de euros. Ainda que um resultado melhor que em 2020, menos 700 milhões
concretamente. A verdade é que, conforme nota o Conselho de Finanças Públicas, este valor é insuficiente para corrigir o desequilíbrio económico do setor. O esforço financeiro em 2021 do Estado com o setor empresarial do Estado aumentou 28%, ou seja, mais de 1.000 milhões de euros, atingindo os 4,6 milhões de euros, um valor equivalente a 2,2% do PIB. São percentagens muito significativas. E repare-se, Sra. Presidente e Srs. Deputados, que este esforço, aliás, à semelhança dos últimos anos, não é feito na forma de investimento público, mas sim no aumento da despesa do capital do Estado através de operações financeiras, tais como aumentos de capital, que é, sobretudo, o caso do ano em análise. Empréstimos a fundo perdido ou assunção de responsabilidades financeiras realizadas em empresas públicas. A este esforço financeiro acresce as garantias prestadas e ativas, que no final de 2021 atingiu os 5,6 mil milhões de euros, ou seja, 2,6% do PIB. E às garantias prestadas e ativas acresce ainda a responsabilidade contingente do Estado, que se prende com os níveis de endividamento destas empresas e que supera os 17,7 milhões de euros. E em termos operacionais, refira-se que o volume de negócios agregado das empresas não financeiras do setor empresarial do Estado, apesar de ter ascendido 10 mil milhões de euros em 2021, ainda assim continua aquém dos 12 mil milhões de euros alcançados em 2019, que foi o ano da pré-pandemia. E mesmo que se argumente que o ano 2021 fica, porque efetivamente fica marcado por uma recuperação da generalidade dos indicadores económicos e financeiros depois da deterioração provocada pela crise pandémica, isso não é suficiente para contrariar a ideia assimilada pelos portugueses de que todos os anos o Estado gasta milhares de milhões de euros com as suas empresas, que se revelam verdadeiras servedoras do dinheiro público, situação, e é importante dizê-lo, que leva à falta de disponibilidade financeira para outras áreas. E o relatório do Conselho de Finanças Públicas confirma na sua plenitude. Sabemos que a situação financeira do setor empresarial do Estado é historicamente negativa para as contas públicas, mas, Sra. Presidente, em algum momento é fundamental estancar o déficit, pelo menos um déficit tão elevado destas empresas, se quisermos pensar no futuro do país. E a pergunta que se impõe é de saber qual seria o déficit aceitável. Qual seria o déficit? Isto, se é que é aceitável algum déficit nas empresas públicas, considerando o interesse público que é prosseguido por muitas delas. Sem embargo, ainda, Sra. Presidente, é preciso explicar onde e como são aplicados os dinheiros públicos. É preciso que os planos de atividade e orçamento, relatórios de contas, relatórios do governo societário sejam publicitados, publicitação que, ademais, é obrigatória por força da lei, e sejam, na medida do possível, numa linguagem mais acessível para os cidadãos. E para isso é preciso que os documentos sejam elaborados e aprovados. Ora, nós não compreendemos nesta perspectiva como é que no universo das empresas que compõem o setor empresarial do Estado, só um pouco mais de metade conseguiram ver as suas contas aprovadas pela respectiva tutela. Não compreendemos como é que a mesma tutela se traz na aprovação dos relatórios do governo societário, dos planos de atividade e orçamento. E não compreendemos que 6 entidades, não compreendemos mesmo como é que 6 entidades não hajam sequer apresentado os seus relatórios de contas. E FASEC Power Solution, Administração do Porto de Aveiro, Fundo para a Revitalização e Modernização do Tecido Empresarial, a Empresa de Desenvolvimento Mineiro, TAP, SGPS. Desculpe, Sra. Presidente e Srs. Deputados, a dureza das minhas palavras, mas nós somos mesmo obrigados a dizer que as empresas públicas estão sem rei nem roque. Estão sem rei nem roque. E a pergunta que fica, Sra. Presidente, para terminar, é porque é que isto acontece? É por incúria? É por desleixo? É por incompetência? É por falta de um regime sancionatório eficaz? É por legislação desadequada? Por que é que isto acontece, Sra. Presidente? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Aproveito para cumprimentar os senhores representantes do Conselho de Finanças Públicas e os senhores deputados e, portanto, sem mais delongas, passaria então à professora Nazaré da Costa Cabral. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas questões que coloca.
Bom, relativamente à questão, enfim, em relação à questão de saber se o déficit aqui é aceitável ou não, como eu dizia há pouco, o mais importante é garantir de facto que as empresas sejam bem geridas. Evidentemente que elas têm funções de interesse público, muitas delas, e portanto, aliás, prosseguem em certos casos os chamados serviços de interesse económico geral. Para esse efeito, elas também têm um conjunto de transferências, ou beneficiam de um conjunto de transferências que o próprio Estado lhes concede. Por exemplo, ao nível dos espaços sociais, é o exemplo típico na área dos transportes, em que as indemnizações cobrem esse esforço, uma vez que estamos a falar de passos que tendem a ser de valor inferior àquilo que é o custo da prestação do serviço em causa. E, portanto, é evidente que o que é de assegurar é que elas prossigam bem a sua função, prossecução de interesse público e, ao mesmo tempo, que sejam bem geridas. Eu creio que, do ponto de vista legal, nós temos um quadro legislativo. O regime jurídico do setor empresarial do Estado foi feito em 2013. Antes disso, tínhamos o Estatuto do Gestor Público elaborado em 2007. E temos tido depois algumas, diplomas de regulamentação. Eu não colocaria tanto o problema no quadro legislativo. Aliás, até ele é apresentado como seguindo boas práticas internacionais. Eu creio é que depois, quando se passa à prática, é que as coisas depois falham, porque temos, desde logo, como eu comecei por dizer na minha intervenção, alguns problemas ao nível da governação das próprias instituições, e há problemas, de facto, financeiros e problemas de gestão que são, em certos casos, crónicos. Permite-me novamente referir o caso da saúde, que eu há pouco dizia que é um caso, de facto, sério e problemático. Nós, não apenas no relatório sobre o setor empresarial do Estado, mas na análise que já fizemos também ao setor, assinalamos muitas vezes o facto de, na maior parte dos casos, os principais instrumentos previsionais de gestão serem tardiamente aprovados pela tutela e depois pelo Ministério das Finanças. Aliás, soubemos hoje que o primeiro plano de atividades, de orçamento de atividades e orçamento na área da saúde, dos hospitais SEE, foi hoje aprovado pelo Ministério das Finanças e, portanto, já estamos praticamente no final do primeiro trimestre, o plano de atividades e orçamento para este ano. Portanto, tem havido, de facto, um planeamento tardio e uma orçamentação tardia. Portanto, é evidente que isto prejudica o ciclo de gestão e prejudica o ciclo de accountability, como aliás foi mencionado pelo próprio Tribunal de Contas. Mas o mais grave não é isso, o mais grave é que a forma como estes instrumentos estão concebidos, e aí talvez se possa repensar, mesmo em termos orçamentais, aquilo que é a gestão orçamental no nosso país, eles não são orientados por preocupações de gestão, ou seja, nós não temos mecanismos que garantam que, de facto, que um gestor tem, à partida, condições para programar de forma, em termos plurianuais, a sua atividade, a identificação daquilo que são as suas necessidades no imediato e no médio prazo, e depois isso, de facto, prejudica todo aquele que é o desenvolvimento da atividade, neste caso estou a pensar dos hospitais. Portanto, isto prejudica a programação, prejudica a orçamentação, prejudica a capacidade que os hospitais e os gestores dos hospitais têm de definir métricas para ganhos de eficiência e revisões de despesa que possam, de facto, trazer poupanças para o Estado. E, portanto, há aqui, de facto, um problema sério que temos que colmatar. Neste momento, com esta nova direção executiva na área da saúde, pretende-se um pouco superar essas ineficiências. Não sei se a resposta será a mais adequada, porque quer-me parecer que o sistema de saúde, na sua globalidade, continua a ser um sistema marcado por uma série de complexidades e de justaposições de entidades que também não facilitam, desde logo ao nível macro, a identificação daquilo que são as prioridades e aquilo que são as necessidades estratégicas do setor.
E, portanto, acho que, de facto, tem que se pensar melhor como gerir estas entidades empresariais do Estado. Muito obrigado. Estava só a confirmar se tinha terminado. Sr. Deputado Rui Afonso, do Partido Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento a Sra. Professora Nazaré da Costa Cabral, os restantes membros do Conselho de Finanças Públicas. Bom, eu acho que já não há muito a dizer relativamente ao relatório do setor empresarial do Estado. Penso que a situação já está relativamente bem dirimida. Já se percebeu que é uma questão de má gestão, ou seja, quando falo em problemas de governação, claramente são problemas de má gestão. Há desleixo no tratamento e na governação das empresas, o que nos preocupa bastante. E eu não me preocupa muito a questão dos 3.412 milhões de euros de prejuízo que tiveram as empresas, preocupa-me mais é realmente a sua eficiência em termos de gestão e a sua eficiência operacional, conforme a Sra. Professora disse, e muito bem. A Sra. Professora falou, inclusive, aqui na Parvalor, que foi uma sociedade de veículo que foi criada para acolher, digamos, os ativos tóxicos do ex-BPN, e realmente não compreende que efetivamente esta sociedade não esteja extinta. E a minha primeira pergunta vai exatamente nesse sentido, ou seja, o que é possível fazer no universo de empresas do setor empresarial do Estado para realmente nós conseguirmos torná-la, no fundo, menos, digamos, enfim, com menos custo, menos custosa para o erário público. Se é possível extinguir algumas empresas, ou seja, que algumas empresas já não têm qualquer razão de existir, se é possível fundir até algumas sociedades, nomeadamente algumas sociedades que realmente aportem os tais ativos tóxicos de alguns bancos. Eu estou-me a lembrar, falou-me da Parvalor, não sei se a Oitante também foi uma sociedade criada para esse efeito, não sei também que ponto é que está, se ainda existe, se não existe, se realmente como é que está essa situação. Portanto, era preciso percebermos realmente o que é que no futuro pode ser feito para realmente melhorarmos as empresas do setor empresarial do Estado. Realmente tem um peso muito grande, os prejuízos são causados, têm um peso bastante grande em termos orçamentais, realmente era preciso perceber o que é possível fazer no futuro, e na sua opinião, o que é possível fazer para realmente resolvermos estas questões. Agora eu queria tratar outros temas, são temas conexos, e que tem a ver com algumas, aliás, a minha primeira questão vai exatamente numas afirmações que a Sra. Presidente teve há pouco tempo e teve a ver com o sistema financeiro. Eu queria abordar este tema porque me parece um tema também que está na ordem do dia e que eu gostava de obter a informação e os comentários da Sra. Presidente, porque após o colapso do Credit Suisse, a Sra. Presidente, portanto, basicamente afirmou que a situação das contas públicas ainda não é totalmente tranquilizadora. Lembrou ainda que antes da anterior crise do sistema financeiro podemos ter algumas lições, que uma crise começa por ser bancária e que no caso europeu e de alguns países da zona euro se transmutou para uma crise de finanças públicas. E em relação ao esforço da dívida pública, afirmou ainda que a situação ainda não é completamente tranquilizadora e que os montantes da nossa dívida não nos tira dos radares dos mercados. Penso que foi esta a expressão que usou. E sobre esta matéria, Sr. Presidente, eu gostaria de realmente perceber o que é que, no seu entender, falta para que a situação das contas públicas seja completamente tranquilizadora e que eventos é que poderão ocorrer para que a atual turbulência no sistema financeiro possa evoluir para uma crise bancária sistémica. Isto é uma coisa que nos preocupa bastante, até pela recente situação que ocorreu, pelo recente evento que houve com o Deutsche Bank. E se não entender, Sr. Presidente, na Europa, quais são os países que neste momento nos parecem que serão mais ameaçados? Também gostaria de falar relativamente à questão da dívida pública, da percentagem da dívida pública em relação ao PIB, porque eu precisava de ter uma noção, ou seja, a partir de que, digamos, percentagem é que a Sra. Presidente acha que nós poderíamos sair do radar dos mercados. É uma questão que para nós também era importante. E até que ponto é que esta necessidade de apoiar os setores da sociedade mais vulneráveis realmente poderá colocar ou não em causa as contas públicas? E, por último, como é que interpreta a recente recomendação da Presidente da BCE aos governos da zona euro para reduzir rapidamente as ajudas sociais para evitar um escalar da inflação? Nós temos uma realidade muito particular, cerca de um terço da população do país está numa situação mais vulnerável, como sabe, numa situação de maior fragilidade económica e financeira, e gostaria de obter
também essa informação da Sra. Presidente. Depois, a minha segunda parte, digamos assim, é um tema que já foi também, já foi aqui mencionado pela Sra. Presidente, tem a ver com os contratos de gestão das empresas públicas. Portanto, como sabem, foi noticiado em finais de fevereiro que existiam várias empresas públicas que estão sem contratos de gestão. Estes contratos são necessários para que sejam fixados os objetivos e as métricas da avaliação dos gestores públicos, permitindo que estes recebam o pagamento de prémios de desempenho. A inexistência destes contratos de gestão pode implicar, em última análise, a nulidade das nomeações e uma violação ao Estatuto do Gestor Público, que obriga a que os contratos de gestão sejam celebrados no prazo de 90 dias, após a designação, digamos, dos administradores das empresas do Estado, sob pena de, em alguns casos, as nomeações ficarem sem efeito. Esta situação, por acaso, esta questão já foi colocada ao Ministro das Finanças, ele disse que não havia qualquer tipo de problema. Enfim, pronto. Desde 2021, que a lei obriga a que os contratos de gestão tenham um parecer da OTAM e também que estes contratos sejam divulgados no site desta entidade, que é tutelado pelo Ministro das Finanças. O próprio Conselho de Finanças Públicas já referiu nos seus relatórios que a informação sobre os contratos de gestão não foram entregues atempadamente pela Direção-Geral do Tesouro e Finanças. E assim, neste sentido, Sr. Presidente, questiono se sabe qual é o ponto de situação destes contratos de gestão e, efetivamente, qual é a sua opinião sobre esta matéria. E para já é tudo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Presidente, tem a palavra. Muito obrigada. Muito obrigada pelas questões, Sr. Deputado. De facto, as empresas públicas, para além de todas as injeções de capital e que têm relevância orçamental, muitas delas são imediatamente classificadas como despesa de capital e, portanto, com relevância orçamental direta, e temos tido várias situações em que isso tem acontecido, nomeadamente com a própria TAP. Isso aconteceu, de facto, a classificação ou a reclassificação dessas injeções e com o imediato impacto orçamental que dali adveio. Depois temos, de facto, responsabilidades contingentes, portanto, garantias que o Estado assume com essas mesmas empresas e, portanto, é mais um fator de risco a acrescentar para as finanças públicas portuguesas. Esse é um aspecto importante. Agora, relativamente à questão que coloca quanto àquilo que deve ser feito para o futuro em relação ao setor empresarial do Estado. Na verdade, eu creio que há uma primeira questão e que mencionei logo na minha primeira intervenção, que é esta: saber onde é que o setor empresarial do Estado deve estar. Não é? Eu acho que esta é uma reflexão mais profunda, que é, por um lado, saber se há áreas em que o Estado deve estar ou não estar, desde logo essa questão, e depois, assumindo que, de facto, o setor assumindo efetivamente que o Estado deve ter algo a dizer nessas áreas, se a melhor forma de o fazer é através da via empresarial ou através de serviços administrativos, portanto, através da chamada administração pública convencional. E, portanto, em certos aspectos, até porque muitas vezes, como há pouco foi mencionado, muitas das empresas públicas acabam por ser reclassificadas e tratadas exatamente como um serviço da administração pública, os ganhos que, eventualmente, uma estrutura empresarial poderia trazer, nomeadamente em termos de flexibilidade de gestão, o facto de algumas regras não lhes serem aplicáveis à partida, permitindo essa maior flexibilidade, esses ganhos não são verdadeiramente sentidos e, portanto, pergunto-me se de facto em algumas áreas elas não poderiam ser antes asseguradas através de serviços públicos e até com outros mecanismos de responsabilização e garantindo também a prossecução de objetivos de maior ganho e de uma gestão mais eficiente dos dinheiros públicos. Porque a eficiência dos dinheiros públicos não se põe só a propósito das empresas, também deve colocar-se a propósito da gestão dos serviços públicos. E nós temos, de facto, muita dificuldade em fazer a programação ex ante daquilo que queremos para os nossos serviços públicos. Aquilo que está previsto na Lei de Enquadramento Orçamental nem sequer está concretizado a este respeito. E depois também não temos mecanismos de quantificação dos custos. E este aqui é um aspecto também muito importante. Há pouco falava-se das formas de contabilidade,
Bom, e volto à questão aos hospitais, não é? Aos hospitais empresa. Não se faz verdadeiramente contabilidade de gestão, contabilidade analítica. Portanto, quanto é que custa verdadeiramente assegurar um cuidado médico com determinadas características? Fazer a quantificação disto é algo que temos critérios, evidentemente, alguns até estão definidos. Olhe, por exemplo, na portaria que estabelece os tais prémios de gestão, na portaria aplicável aos contratos de gestão para o setor empresarial do Estado na área da saúde, mas depois concretizar isto na prática, fazer uma verdadeira quantificação para que os próprios hospitais possam programar a sua atividade no médio prazo, é algo que não se faz ou não se tem feito da forma mais apropriada no nosso país. E, portanto, desde logo, a melhoria desses instrumentos de programação, de orçamentação, de gestão, onde ela se justifica, temos que ter, de facto, uma verdadeira contabilidade analítica, que é algo que está por fazer, ou pelo menos fazer cabalmente, em diversas unidades do nosso setor empresarial do Estado. Passando agora à questão que me coloca relativamente ao sistema financeiro. Bom, todas as chamadas de atenção que eu fiz nessa ocasião, na apresentação das nossas perspectivas, mantêm-se. De facto, nós temos essa memória da história recente em que, efetivamente, aquilo que começou por ser uma crise bancária, uma crise financeira, depois, no caso português, também se tornou uma crise de finanças públicas, mas também isto aconteceu porque o nosso perfil de risco era significativo nessa altura, não é? Em 2007, 2008, o nosso perfil de risco acentuou-se bastante. Não era apenas por causa da situação orçamental que já estava deteriorada, não é? A crise tinha aprofundado o nosso déficit orçamental de uma forma muito significativa, mas era porque não era só a situação orçamental interna, era porque também as nossas contas externas se haviam deteriorado muito. Portanto, não é só a preocupação com a dívida pública, essa é uma preocupação e que o Estado naturalmente pode e deve diretamente controlar, mas é também toda a situação externa do país. Aquilo que é o perfil de risco também está muito relacionado com o endividamento externo de um país e também não é por acaso que hoje se qualifica a crise de 2000, que começou em 2008 e depois se manteve até 2010, 2011, não é por acaso que se qualifica também como uma crise de dívida externa, de contas externas. E Portugal era um país que de facto apresentava um fortíssimo endividamento por causa de uma opção de um modelo económico que tinha sido naturalmente um modelo que tinha levado a um aumento muito significativo das importações, muito apostado em alimentar o consumo interno. Eu penso que tem-se feito um esforço, não apenas ao nível do Estado, mas ao nível do setor privado, de correção dessas debilidades e, de facto, hoje já temos, por exemplo, o peso das exportações na economia contrasta, de facto, com o que acontecia nessa altura. Portanto, elas já estão, aliás, penso que acima dos 50% do produto. Agora, isso não significa que não tenhamos que ter receios, porque, embora hoje tínhamos uma dependência, o nosso PIB já depende muito mais das exportações do que nessa altura, em que ele, de facto, estava muito assente naquilo que eram os setores não transacionáveis da economia. A verdade é que o perfil, a componente das exportações ainda tem debilidades. Porquê? Porque estamos a falar essencialmente de uma dependência grande em relação ao turismo. E vimos o que aconteceu com a pandemia. Portanto, é uma dependência grande que é muito vulnerável a crises que não são apenas crises internas, mas externas. Esse é um dos fatores, é um risco que, aliás, podemos notar. Se a crise recente que estamos a viver, a crise relacionada com a energia, com a inflação, e agora com toda a instabilidade do setor financeiro, afetar os nossos parceiros, aqueles que procuram as exportações de bens e de serviços, nomeadamente serviços de turismo para Portugal, as projeções que temos para este ano podem ser afetadas. E, portanto, podemos ter o nosso crescimento negativamente afetado
por essa instabilidade. E aqui a instabilidade financeira é de facto algo que nos deve preocupar, evidentemente. Também não sabemos como é que vai evoluir a política monetária do Banco Central Europeu em reação a esta instabilidade financeira. Por ora, a mensagem que temos é de que não vai haver inversão na política de taxa de juro, que pode haver o reativar de medidas de emergência, de assistência à liquidez ao setor bancário, que não impactam só por si, ou por si só, melhor dizendo, nas taxas de juro, e é evidente que se mantivermos custos de financiamento também, enfim, elevados, eles têm consequências económicas e, portanto, agora, também pode acontecer o contrário, a situação pode-se deteriorar, a situação de instabilidade nos mercados financeiros pode-se deteriorar e isso levar a uma alteração da política monetária, mesmo da política convencional, e uma inversão no ciclo de elevação das taxas de juros mais precoce do que aquilo que para já se antecipa. Muito obrigado. Partido Comunista Português, Sr. Deputado Duarte Alves. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também a professora doutora Nazaré Costa Cabral, o professor doutor Miguel Santobã e a doutora Noémia Golar, agradecendo o relatório que foi feito e manifestar que a falta de reporte financeiro que é identificada por uma grande parte das entidades é de facto preocupante. No entanto, penso que esse assunto já foi bastante abordado ao longo desta audição e gostaria de abordar aqui alguns outros aspectos do relatório. Começando pelas entidades do Serviço Nacional de Saúde, portanto das EPEs, dos hospitais EPEs, das unidades EPE, é registado aqui no relatório, é assinalado o resultado negativo de uma grande parte, de praticamente todas estas entidades, com um total agregado negativo de 1.117 milhões de euros. Pronto, é a justificação da pandemia, mas ao mesmo tempo este dado faz-nos questionar se não se mantém, tanto para os hospitais EPE como para as unidades do SNS, que são serviços e fundos autónomos, se não se continua a registrar a crónica suborçamentação da saúde. Porque essa é uma prática que ao longo dos anos tem sido uma prática orçamental de vários governos, diga-se, mas que aparentemente houve aí uma altura em que o governo disse que se ia acabar com a suborçamentação da saúde. Ora, se nós verificamos que há estes resultados negativos, uma parte será explicada também pelo facto do orçamento ser sempre suborçamentado face às despesas que até são expectáveis porque são recorrentes de ano para ano haver essa situação de suborçamentação. Depois, há um aspecto que tem a ver com a passagem de ex-PPPs para hospitais EPE, o caso do Hospital de Vila Franca de Xira, que o relatório optou por não analisar de forma escalpelizada, mas há uma questão que eu gostaria de colocar até para reflexão e para percebermos qual é a perspectiva do Conselho de Finanças Públicas, com um problema que nos parece evidente quando um hospital é constituído como EPE, como é o caso de Vila Franca de Xira neste ano de 2021, e em que é constituído com um capital estatutário de 4 milhões de euros. O relatório identifica vários hospitais EPE que tiveram um grande aumento do capital estatutário, alguns para 158 milhões de euros, 300 milhões de euros, e muito bem. Agora, o problema é que quando é constituído um hospital EPE com 4 milhões de euros, isso significa, devido à regra de que qualquer investimento superior a 2% do capital estatutário tem que ser aprovado pelas finanças, significa um autêntico garrote à autonomia deste hospital. Veja-se no caso destes hospitais, tanto Vila Franca como depois Loures, o facto de terem um capital estatutário de 4 milhões significa que qualquer investimento superior a 80 mil euros tem que ser aprovado pelas finanças. Ora, questionamos se isto não põe em causa a própria autonomia que supostamente seria a justificação para existir um modelo empresarial nestes hospitais e até que ponto é que isto depois não frustra necessariamente as expectativas da população quando se passa de um hospital em PPP para um hospital nestas condições em que de facto a administração vê a sua capacidade de intervenção muito limitada pelo capital estatutário com que estas empresas são constituídas. Depois, relativamente aos vários exemplos de resultados negativos que são apresentados para várias empresas do setor empresarial do Estado, há também aqui um problema recorrente, que é a não aplicação de compensações de serviço público,
Tivemos, durante muitos anos, o caso da CP, que não recebia qualquer tipo de compensação de serviço público, ao passo que o operador ferroviário privado recebia essas compensações de serviço público. Ora, todos esses anos acumulados de não recebimento de qualquer compensação pelo serviço público que era que era realizado pela CP, obviamente que tem consequências nas dívidas acumuladas dessas empresas. E mesmo decisões que foram decisões do Governo e que tiveram que ser assumidas por essas empresas, no caso da CP é também um caso evidente, decisões ao longo de anos que eram decisões políticas de governos e que tiveram que ser assumidas pelas contas da CP, isto tem consequências óbvias na dívida e no próprio resultado operacional destas empresas. E, portanto, muitas vezes nós percebemos que há um endividamento ou um resultado menos positivo por parte das empresas públicas, mas temos que nos questionar porque é que isso acontece, não é? E uma grande parte das vezes acontece porque não existe o financiamento e a adequada compensação pelo serviço público que essas empresas prestam. O caso da TAP é uma situação, uma empresa que marca muito este relatório. Em praticamente todos os itens nós verificamos uma referência à TAP. Foi já aqui referido que há o problema dos recursos públicos que foram mobilizados para a recapitalização pública e que provavelmente, segundo a doutora Nazaré Costa Cabral, poderá não haver uma recuperação desse valor, mas eu creio que em relação à TAP nós temos que analisar também as consequências da alternativa a não fazer essa recapitalização pública. Ou seja, do ponto de vista mesmo dos recursos públicos, no longo prazo, qual é que seria, perante a situação que estava em cima da mesa, em que os operadores, em que os acionistas privados não tinham disponibilidade para avançar com o aumento de capital que era necessário em qualquer companhia de aviação, naquele período, se o Estado não tivesse feito esse aumento de capital, as consequências que isso teria no longo prazo, com o fim do Hub de Lisboa, com o fim da maior exportadora nacional, mas mesmo no curto prazo, só de pensarmos qual é que seria a utilização de recursos da Segurança Social para os 10 mil trabalhadores que seriam despedidos da TAP, fora os outros indiretos, essas contas também precisam de ser feitas quando nós olhamos para os encargos públicos com essa recapitalização. E creio que, para podermos fazer aqui uma análise custo-benefício, temos que olhar para a hipótese alternativa e os custos imediatos e de longo prazo que teria essa opção alternativa. Uma última questão que eu gostaria de colocar, eu sei que já ultrapassei o meu tempo, mas que tem a ver com o papel e a clarificação necessária sobre o papel das empresas públicas. Uma empresa pública não é uma empresa privada e também não é um serviço da administração pública, portanto, dos serviços de fundos autónomos. E é preciso haver alguma clareza sobre o que é que justifica a existência dessa empresa pública e quais são os critérios e como é que é transmitido do acionista-Estado para a empresa as opções estratégicas. Temos o caso da Caixa Geral de Depósitos, que tem uma estratégia muito focada apenas para a questão do lucro, e nós não temos nada contra que empresas públicas deem lucro e deem dividendos ao Estado, que isso também é importante. Agora, tem que haver uma clareza de quais é que são as opções estratégicas e como é que elas passam do acionista-Estado para a empresa pública. E parece-nos que no caso da Caixa não é claro qual é a opção estratégica do Governo, por exemplo, em relação à cota de mercado, que para nós é fundamental para que a Caixa tenha um papel no mercado bancário, e não havendo essa clareza sobre as opções estratégicas e a forma como ela é transmitida, se isso não põe, por vezes, em causa a própria razão de existir dessas empresas públicas e, portanto, se o Conselho de Finanças Públicas considera que é ou não necessário haver um reforço da clareza com que essas opções são transmitidas do acionista em relação à empresa pública em questão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Presidente, tem a palavra. Obrigada, Sr. Deputado, pelas questões que coloca. Nós, no CFP, de facto, temos assinalado, quer neste relatório, como eu digo, quer nos outros que também elaborámos a propósito do setor empresarial na área da saúde, que efetivamente há um problema de subfinanciamento das unidades hospitalares e que depois isso tenha, ou seja, o dinheiro, aquilo que são as verbas alocadas aos hospitais
começa já à partida por ser insuficiente, não é? Portanto, em termos orçamentais, face àquilo que são depois as necessidades que se verificam ao longo do ano, e depois a situação é reparada a posteriori justamente com as tais injeções de capital que de facto não me parecem um expediente mais desejável. Mas isto tem que ver justamente com aquela questão que eu há pouco estava a mencionar, que é a de nós não termos aqui verdadeiros instrumentos de gestão e de programação orçamental que permitem, e também de autonomia de gestão, já agora, portanto, concordo com essa ideia que aponta de que é necessário reforçar a autonomia de gestão das várias unidades hospitalares e, portanto, os conselhos de administração dos hospitais devem ver reforçada também a sua autonomia, mas também os mecanismos de prestação de contas e, portanto, e de responsabilização. Agora, há aqui um problema mais sistémico e mais estrutural, é porque quando nós falamos de subfinanciamento, em última análise isto também resulta de uma espécie de restrição ou de constrangimento que o Estado também tem, não é? Porque, para além da saúde, existem todas as outras áreas, não é? Existe a educação, existe a segurança social, existem as áreas de cidadania, os tribunais, enfim. Portanto, há todo um conjunto de exigências que impactam sobre o Estado e a questão é, no fundo, saber quais é que são os limites para o Estado, onde é que ele pode ir, e neste momento este subfinanciamento, a meu ver, também reflete isso. O Estado está com dificuldade porque não tem condições financeiras, dadas as restrições, todas as restrições orçamentais, todas elas ativas que neste momento recaem sobre o Estado, de, por um lado, melhorar a sua situação financeira e patrimonial, por outro lado, cumprir regras orçamentais em termos de déficit orçamental, por outro lado, a necessidade de acudir a todas as outras solicitações em todas as outras esferas do Estado. Portanto, a capacidade de expansão do Estado não é limitada. E o que se verifica é que, de facto, a saúde ocupa uma área, em termos de despesa pública, está a ocupar cada vez mais recursos públicos. Ela já corresponde a cerca de 12% da despesa pública. Nós já estamos alinhados praticamente com a média europeia em termos de peso da despesa com o Serviço de Saúde, e nomeadamente com o SNS em termos de PIB, na ordem dos 6% do PIB. Portanto, isto tem vindo sempre a crescer, portanto, ou seja, de facto o Estado tem vindo a alocar cada vez mais recursos à área da saúde. E a questão que se põe é de facto, até onde é que o Estado pode ir, não é? Onde é que as capacidades de financiamento fiscal do SNS, qual é que é o limite para essas capacidades, quando depois há que fazer opções entre a saúde e todas as outras áreas que também são importantes. E por isso é que eu estava, de facto, a chamar a atenção para este ponto no princípio, porque se nós hoje falamos de transição demográfica e sabemos que, de facto, a saúde, os cuidados médicos nas várias áreas estão relacionados com o envelhecimento da população, temos aqui uma questão, o Estado, esta é que é a questão, o Estado vai ser capaz de responder às solicitações, vai ter condições financeiras para responder às solicitações, a todas, e é essa questão que nos pressiona muito e que é preciso olhar para ela com atenção. Vamos ter condições, porque, repare, nós neste momento estamos numa fase em que, durante muito tempo, alimentámos o Estado social. Como é que ele foi alimentado? Ele foi crescendo ao longo dos anos 80 e 90, porque houve capacidade de expansão fiscal, não é? A capacidade de aumento da carga fiscal foi porque tínhamos um Estado fiscal embrionário, não é? Que foi crescendo. A questão é esta, atingimos um ponto quase de limite da nossa capacidade fiscal. Não me parece que seja muito possível agora aumentar a carga fiscal, nem criar novos impostos. Isso é uma hipótese já muito limitada. E, ao mesmo tempo, as solicitações que vêm do Estado fiscal, do Estado social, peço desculpa, não parecem parar. Portanto, temos aqui um problema. O problema é que, até quando é que o nosso Estado fiscal, tal como ele está, se calhar já sendo ele excessivo, e para muitos é excessivo,
se calhar não tem capacidade de responder a todas estas solicitações e, portanto, esta é que é a questão de fundo. E todas as situações de subfinanciamento em várias áreas, apertos na gestão, nas várias áreas do Estado, processos de contenção da despesa e de repressão da despesa a que temos assistido nos últimos anos, traduzem, de facto, essa questão de fundo, não é? E tudo o resto deve, de facto, fazer-nos pensar. Só uma última questão em relação à questão das opções estruturais, consequências de não se fazer a recapitalização da TAP. Eu penso que quem tomou a decisão foi o Governo, não é? O Governo é que decidiu nacionalizar a 100% a TAP. E na altura, eu recordo-me de ouvir quais é que seriam os custos de não fazer, não é? Eu penso que a questão jogou aqui um bocadinho com o impacto da pandemia, não é? Outras empresas fizeram, houve auxílios de Estado, não é? Houve auxílios de Estado a várias empresas de aviação por essa Europa fora. Agora, aquilo que me parece é que a mensagem que foi dada em relação por essas empresas e em relação a outras empresas é que foi um pouco diferente e por isso é que eu chamava a atenção no princípio. É que, pensamos na Lufthansa, enfim, outras várias empresas em que conseguiram pagar aquilo que tinham sido os apoios a tempo, e na TAP o discurso foi um bocadinho diferente. E eu acho que isso é que eu não vejo como uma opção salutar naquilo que é o respeito pelo esforço que foi feito por todos nós, não é? E é evidente, as opções estratégicas devem ser definidas, o Estado é o acionista. Agora, não confundir isso com a afetação da gestão. A gestão é feita pelo Conselho de Administração e se nós queremos ter uma gestão profissional, os gestores têm que ter autonomia, porque senão isso é contraditório. Ou queremos autonomia de gestão e boa gestão e profissionalidade na gestão e, portanto, às vezes isso não se compagina com tentativas de intromissão que vão muito para lá daquilo que é a definição de uma orientação estratégica, de um objetivo de posicionamento da empresa na economia portuguesa. Muito obrigado. Senhores deputados, entramos agora na segunda ronda. Eu presumo que são os mesmos deputados que farão a segunda ronda. Julgo que sim. Portanto, a segunda ronda é composta por intervenções de deputados de cada grupo parlamentar até 3 minutos, com resposta conjunta correspondente ao total das perguntas colocadas. Portanto, começaremos então com o Sr. Deputado Coutinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço mais uma vez os esclarecimentos dados na primeira ronda pela Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas. Permitir-me insistir nas questões que fiz e que, portanto, apelava a que o conhecimento do Conselho de Finanças Públicas pudesse ser posto ao serviço da boa utilização de dinheiros públicos, nomeadamente relativamente à forma como se deve estimular as entidades que avaliam, fiscalizam e acompanham o setor empresarial do Estado, de forma que a informação que aqui chega, nomeadamente a do Conselho de Finanças Públicas, venha mais útil, de preferência até mais depressa, se isso fosse possível. E depois, quase à lei de conclusão, dizer duas coisas. Que fica claro nesta audição o mérito, o caráter meritório do trabalho do Conselho de Finanças Públicas, na maneira como tenta, apesar de todas as dificuldades que já aqui deu nota, fazer sentido da informação que dispõe, e que já percebemos todos que devia ser bastante mais completa e atempada, e que também fica ilustrado esse mérito pela lucidez com que encara a função do setor empresarial do Estado e encara também a natureza não conciliável, como disse há pouco, entre alguns dos objetivos das empresas do Estado relativamente ao interesse público que devem prosseguir ou ao lucro que devem atingir, e essa discussão, de facto, estou de acordo, nunca foi tida até às últimas consequências. E essa lucidez vê-se também pelo facto de ter chamado a atenção para um aspecto que não é básico, mas não é suficientemente dito na praça pública, é que chegámos ao limite absoluto da carga fiscal que os portugueses podem suportar, do nosso ponto de vista até já ultrapassámos há anos, e continuamos com uma administração pública e um conjunto de responsabilidades que lhe podemos chamar do Estado Social, que não para de crescer. Portanto, isto tem que ter uma solução estrutural e não estamos a empurrar esse problema com a barriga. O mérito do trabalho do Conselho das Finanças Públicas, para mim, ficou claríssimo, e a utilidade dos vossos pronunciamentos também.
A segunda coisa que ficou clara é que boa parte do que estamos aqui a discutir se deve à postura do PS, aqui exemplificada pelo deputado Sérgio Ávila, que na sua intervenção inicial, na primeira ronda, passa 2 minutos e 47 a falar de coisas que ninguém disse. Ninguém disse que havia contabilidades paralelas, ninguém disse que não havia consolidação das contas do setor empresarial, ninguém disse. Pronto, gastou 3 minutos nisso, uma coisa, um espantalho que inventou não sei de onde. E depois o resto do tempo a dizer, não, já foi pior. Ou seja, para o PS, desde que as coisas não estejam pior, está tudo bem e não é preciso fazer absolutamente mais nada. Não responde ao facto do escândalo que é mais de metade das empresas não terem, passado 18 meses, os seus relatórios e contas aprovados. Não fala do escândalo que é os investimentos públicos não terem qualquer justificação nem expectativa de retorno. E não fala, sobretudo, uma coisa que nunca nos vai permitir sair nem da discussão académica, que é não haver informação para discutir isto. Quando o Conselho de Finanças Públicas nos veio dizer com todas as letras que a UTAM, ou por não ter recursos, ou por não saber, ou por não ter instruções, não faz o seu trabalho, não centraliza a informação, não a publica no site. É que não a publica. Eu agora, por indicação da Sra. Presidente, eu fui ver o site do UTAM, é uma vergonha. E esta entidade devia centralizar toda a informação sobre o setor empresarial do Estado. Portanto, para o PS está tudo bem. Desde que haja 2 rácios que não piorem, está tudo bem. Não é assim. Um país não se desenvolve com esta falta de exigência e falta de critério. Portanto, Sra. Presidente, isto era suposto ter uma segunda ronda de perguntas, portanto, desculpe lá a editorialização desta intervenção. Era basicamente se podia voltar à forma como é que o Conselho de Finanças Públicas, ou até a própria Assembleia da República, pode ajudar a que este conjunto de entidades que faz a fiscalização e acompanhamento do setor empresarial do Estado possa ser mais útil para todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Partido Socialista, o Sr. Deputado Sérgio Ávila. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de colocar aqui 2 questões que considero essenciais neste âmbito. O sistema, e que tem a ver com toda a abordagem que foi feita e, na minha opinião, alguns erros de análise dessa abordagem. Nomeadamente, o sistema contabilístico europeu, o SEC 2010, alterou substancialmente a forma como eram incorporadas e consolidadas os fluxos financeiros entre o setor empresarial do Estado e as contas públicas. E vamos à primeira questão e o primeiro exemplo concreto. O financiamento, o maior ou menor nível de financiamento do Serviço Nacional de Saúde não afeta absolutamente em nada o déficit público, em termos consolidados. Nada. Porque, e gostaria que me confirmasse essa opção, porque, havendo financiamento, o financiamento é uma despesa que é contabilizada. Não havendo financiamento correspondente à estrutura de custos, os resultados do hospital, EPR, tem um EBITDA inferior, esse efeito negativo do EBITDA consolida nas contas públicas em contabilidade nacional para o déficit. Ou seja, não é o financiamento ou não do Serviço Nacional de Saúde, não altera em absolutamente nada o déficit. O que conta para o déficit em contabilidade nacional é a estrutura de custos dos hospitais. Portanto, eu gostaria que se clarificasse essa questão, que quando referiu ou haver maior ou menor nível de subfinanciamento tinha a ver com o déficit, eu penso que não tem absolutamente nada a ver com o déficit, porque em contabilidade nacional, que é o que interessa, não é o nível de financiamento do Estado para as EPRs da saúde que altera a componente do déficit. O segundo aspecto também que eu gostaria de clarificar é que foi também referido que, sim, as empresas reclassificadas estão dentro do perímetro, mas há a questão dos aumentos de capital, das garantias das empresas não reclassificadas. Aí também me permite clarificar uma questão. Aumentos de capital e garantias do Estado a empresas não reclassificadas, ou seja, aumentos de capital e garantias a empresas que não estão no perímetro das administrações públicas, esses movimentos consolidam nas contas públicas, afetam o déficit e a dívida, e tem um maior exemplo, que é o caso da TAP, onde estando a TAP fora do perímetro, é uma empresa não reclassificada, mas o aumento de capital consolidou nas contas públicas em termos de déficit e de dívida. Portanto, penso que também não é correto, e gostaria que me clarificasse, dizer que empresas não reclassificadas, esses movimentos estão fora do perímetro de consolidação, estão dentro do perímetro de consolidação, consoante a característica das empresas e, no fundo, que tem a ver com a questão se
nós estamos a aumentar capitais em empresas com capitais próprios negativos, ou se estamos a dar garantias de Estado com empresas com capitais próprios negativos, duas componentes que fazem com que empresas não reclassificadas com essas características consolidam e, portanto, era agradecia que fizesse também essa clarificação. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do Partido Social Democrata. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Presidente, três questões muito simples que eu gostaria de colocar. A primeira é o que pensa o Conselho de Finanças Públicas sobre a sugestão efetuada, sensivelmente há 2 anos, pela OCDE, no sentido de o Governo incentivar a entrada das empresas públicas em Bolsa. É a primeira questão. Peço desculpa, Sr. Deputado. A OCDE, sensivelmente há 2 anos, desafiou o Governo português a incentivar que as empresas públicas fossem cotadas em Bolsa. E, portanto, essa era a primeira questão. A segunda questão já foi aqui afurada, mas a Sra. Presidente depois acabou por não responder de uma forma tão densificada. E era saber como é que interpreta o Conselho de Finanças Públicas o facto de 13 empresas públicas, entre elas a TAP, Infraestruturas de Portugal, os portos de Aveiro e de Sines, a DOCA Pesca, o IPO de Porto e a MOBI, não disporem atualmente de contratos de gestão que são necessários para avaliar os administradores, uma vez que, como sabemos, são através destes contratos que são fixados os objetivos e as métricas de avaliação dos gestores públicos e permitindo, inclusivamente, o pagamento de prémios de desempenho. Como avalia, portanto, o Conselho de Finanças Públicas o facto destas 13 empresas não disporem deste tipo de contratos? A terceira pergunta, também é muito simples de formular, é como é que o Conselho de Finanças Públicas vê o perdão da dívida à CP prevista, já estava prevista em 2022, mas acabou novamente por ser repercutido no Orçamento de Estado para 2003, na casa dos 1.900 milhões de euros, um perdão de dívida que é efetuado através de uma injeção de capital nesta empresa pública. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Sr. Deputado Duarte Alves, do Partido Comunista Português. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu só aqui em relação às questões do SNS e do subfinanciamento, aqui o problema é nós percebermos se isto é método, ou seja, se faz sentido trabalhar desta forma, que é o subfinanciamento crónico e depois no fim do ano resolve-se com a injeção de capital. Para o déficit é a mesma coisa. Agora, eu não sei até que ponto é que esta é uma prática orçamental que seja positiva para que essas unidades do SNS tenham condições para, já que sabem que vão ter aquele nível de despesa, se faz sentido estarmos sistematicamente com este método de, pronto, subfinancia-se e depois no final do ano acerta-se com, porque vai a déficit e portanto não faz diferença. Não me parece que seja uma forma adequada de tratar estas unidades do SNS. Mas também gostaria de saber a opinião do Conselho de Finanças Públicas. Depois, a doutora Nazaré Costa Cabral referiu que, enfim, aquela questão das necessidades orçamentais que não chegam para aquelas que são tendo em conta as restrições orçamentais, mas, na verdade, o que nós temos identificado nos últimos anos é que tem havido sempre um grande diferencial entre aquilo que é orçamentado e aquilo que é executado. Portanto, tem havido sempre uma grande poupança, entre aspas, face àquilo que estava no próprio orçamento da despesa pública. E, em particular, no investimento público. Se olharmos para o investimento público, então, temos uma grande falha na execução. Portanto, a verdade é que há muita despesa pública que fica por executar e que pode contradizer um pouco a ideia de que não existe esses recursos. Relativamente aos impostos, já que se trouxe essa matéria, eu não referi essas questões que eu creio que são mais de opção política, parece-me que mais do que aumentar o nível dos impostos, aquilo que seria necessário era garantir que não há fraude, evasão e elisão fiscal, que é um problema muito sério, a parte ilegal, mas também a parte legal, a parte do conjunto de entidades que têm um conjunto de alçapões, que têm um conjunto de medidas e benefícios fiscais, que faz com que, quando olhamos, por exemplo, para a nossa taxa efetiva de IRC, ela é uma taxa inferior até em relação a outros países europeus, porque apesar da taxa normal ser superior, mas depois como existem um conjunto de benefícios fiscais e alçapões, a taxa efetiva é de facto mais baixa. Portanto, parece-me que se quisermos entrar para a matéria fiscal, podemos também discutir até que ponto é que há aqui um justo equilíbrio do esforço fiscal.
E relativamente à questão da TAP, nós também não estivemos de acordo com o plano de reestruturação e aquilo que, no fundo, significou de redução da capacidade da TAP, coisa que não aconteceu noutras empresas do centro da Europa. Nós defendíamos que a TAP precisava de um plano de contingência para fazer face ao problema que toda a aviação no mundo inteiro tinha e, portanto, ter um plano de contingência para responder àquele momento, mas não de um plano de reestruturação que, no fundo, reduzisse a TAP e que a colocasse num plano de muito menor dimensão e capacidade. Aquilo que nós queríamos sinalizar é que, quando se olha para os resultados e para o retorno financeiro ou para a falha no retorno financeiro para o Estado, tem que necessariamente se olhar para a alternativa. Não se pode deixar de olhar para qual é que eram os custos para o erário público no longo prazo, mas mesmo no curto prazo, só nas contas da Segurança Social seria um desastre, percebermos exatamente as consequências da alternativa a não haver um reforço de capital por parte do Estado. Por fim, relativamente às questões da autonomia versus haver opções estratégicas por parte das empresas. De facto, nós consideramos que se há uma empresa pública, se considera que deve haver naquele setor uma empresa pública, tem que haver uma razão que justifique e tem que haver um objetivo de sentido público e de interesse público e, portanto, essa transmissão dessas opções estratégicas, não estamos a falar da gestão do dia-a-dia, tem que ser mais clarificada. Nós, por exemplo, em relação à Caixa, sabemos muito pouco, vamos tentando perceber nas audições que fazemos ao Ministro das Finanças e ao Presidente da Caixa, quais é que são as opções estratégicas que o Governo transmite. Sabemos que é a presença no território e, de resto, não parece haver outro tipo de opções estratégicas de interesse público e, no nosso entender, deveria haver, nomeadamente de intervenção no mercado bancário. Quanto à autonomia de gestão, sem dúvida, e por isso é que colocámos a questão dos hospitais EPE, que foram agora criados quando acabaram as PPPs e que, ao ter um capital estatutário de 4 milhões de euros, estão altamente, têm um autêntico garrote na sua autonomia. E, portanto, gostaríamos de saber se o Conselho de Finanças Públicas considera que isto é ou não um problema. Haver hospitais EPE que são criados, criam-se expectativas nas populações e depois a administração. Qualquer investimento superior a 80 mil euros tem que ir às finanças. Parece-nos que, de facto, há aqui uma tentativa mesmo de que corra mal. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar só à Sra. Presidente, portanto, que poderá esclarecer até 12 minutos, é o tempo que temos, pedia só aos Srs. Deputados, quem quiser ir à terceira ronda, depois que faça essa sinalização até ao final da intervenção da Sra. Presidente, à mesa. Obrigado. Tem a palavra. Muito obrigada. Muito obrigada, Srs. Deputados. Relativamente à questão que foi colocada em primeiro lugar, concordo, enfim, que devemos ter talvez até uma simplificação do universo de entidades que avaliam e fiscalizam o setor empresarial do Estado. De facto, nós temos já a sobreposição das várias entidades e, acima de tudo, eu acho que, como eu mencionei no princípio, era importante que a UTAM, enfim, tivesse enfim, que houvesse uma atuação, digamos, mais consentânea com aquilo que está definido quer no Estatuto do Gestor Público, quer no decreto regulamentar que, no fundo, define aquilo que são as competências e a missão da UTAM, porque, pelo menos da informação que está disponível, fica-se com a ideia de que aquele que deveria ser o papel fundamental de acompanhar a definição e mesmo de estabelecer as principais orientações para a definição dos planos de orçamento e atividades, acompanhamento, digamos, do próprio funcionamento do setor. Penso que, por razões que eu não consigo identificar, portanto não quero estar... A sua ação efetiva fica de facto aquém, não é? E essas falhas vêem-se desde logo ao nível da informação. Portanto, a entidade não está a ser capaz de garantir de forma atempada e suficiente, porque há também um problema de completude e até de utilidade da informação que é disponibilizada. A entidade não está a ser capaz de cumprir as suas. Portanto, eu creio que este é um aspecto que tem que ser indagado, tem que se reequacionar ou equacionar uma revisão da sua atuação e dos modos como essa atuação se faz.
Bom, em relação à questão da suborçamentação e dos... Bom, a questão que foi colocada pelo Sr. Deputado, o facto de... Vamos lá ver. O facto de as empresas reclassificadas integrarem o perímetro do Estado e, portanto, tudo aquilo que é a sua situação orçamental concorrer para a situação orçamental das administrações públicas no seu todo, não é? Bom, é evidente, portanto, se elas fazem parte do perímetro, tudo o que são as suas receitas e despesas concorre para a situação global da administração pública, do setor Estado no seu todo. Agora, isso não significa que elas não tenham autonomia, aliás, elas têm a máxima autonomia, justamente por serem empresas públicas, elas têm autonomia orçamental, elas têm até alguma autonomia patrimonial e de gestão, e, portanto, isso não significa que os seus orçamentos não devam ser elaborados com base naquilo que são os princípios orçamentais, e nomeadamente um princípio básico, que é o princípio de equilíbrio. Portanto, não é possível uma entidade, nomeadamente uma entidade autónoma, fazer um orçamento e estar a assumir de antemão que ele possa ser desequilibrado, porque depois, no fim, vamos ter aqui o acionista a reparar a situação patrimonial negativa gerada com essa situação. Portanto, aquilo que é salutar em termos de boa gestão pública é que os orçamentos sejam equilibrados e que a execução conduza a equilíbrio. Portanto, o que temos que ter é, de facto, bons instrumentos de programação, identificação das necessidades, e os gestores têm que ter, de facto, a capacidade de ter ali um envelope financeiro que possam gerir para fazer face às necessidades e que, mais, deva haver incentivos de gestão, de boa gestão. Porque um problema que resulta, está aqui uma grande perversão neste sistema, é que todas as unidades hospitalares, independentemente de serem bem ou mal geridas, são financiadas no fim. E, portanto, nós não promovemos a boa gestão dos serviços públicos, neste caso das empresas públicas, e nomeadamente as empresas que obtêm as tais poupanças, que sabem gerir adequadamente os recursos que são escassos, evidentemente, mas é preciso, de facto, sabê-los gerir. Não damos prémios, e há pouco falava-se da questão dos prémios de gestão, não damos prémios aos bons gestores e os maus continuam a ser financiados como se nada fosse. E, portanto, eu acho que isto é um paradigma que tem que acabar no nosso país. Passando agora à questão, e o mesmo se passa em relação, portanto, depois as injeções de capital são o corolário de tudo isto. É evidente que uma empresa que está fora do perímetro, eu não disse antes pelo contrário, uma empresa que está fora de perímetro, é claro que as suas receitas e despesas não estão no orçamento do Estado. Mas, se por força também de problemas de gestão ou da situação económica dessa empresa, se depois o acionista tem que alocar uma injeção, tem que fazer uma injeção de capital e que tem sido, aliás, classificada como despesa de capital para o Estado, esta é uma despesa de capital do Estado. E, sendo uma despesa de capital do Estado, repare, pois ela concorre para as contas públicas, é evidente. Mas, se não fosse necessário fazer essa injeção de capital, o Estado ficaria com, digamos, mais disponibilidades para fazer face a outras despesas públicas. Mais uma vez, a questão da gestão é crucial, não é? E a questão daquilo que é a situação económica é crucial, porque, como eu digo, os recursos públicos não são ilimitados e, portanto, se nós alocamos 1.200 milhões de euros a uma empresa pública para repor capital, significa que há menos 1.200 milhões de euros para serem usados noutras áreas.
A questão do perdão de dívida à CP, enfim, não me quero pronunciar sobre uma medida política, uma decisão política, mas no fundo vai na linha disto que temos estado a falar. Em relação à questão que coloca da OCDE, é curioso que eu não tinha conhecimento dessa proposta. Muito obrigada pela indicação. Não tinha conhecimento. Bom, só seria possível em relação às empresas, não em relação às EPS, porque essas não têm uma estrutura societária, portanto, só seria colocar em bolsa, isto hipoteticamente, em relação às empresas de natureza societária, portanto, com uma estrutura de capital disseminada em ações. Por outro lado, ela não poderia ser, a meu ver, totalmente pública, não é? Portanto, ela teria que ter capital privado, mas de facto nunca pensei, fui assim apanhada de surpresa, teria que refletir um pouco mais sobre a questão, mas desde logo me parece que teria que haver pelo menos estas duas condições para que isso pudesse verificar-se. Relativamente às questões que foram colocadas de novo sobre a questão do subfinanciamento, bom, eu respondo mais ou menos, evidentemente, com a questão que já referi. Relativamente ao combate à fraude, evasão e elisão fiscal, aí penso que todos estamos de acordo, quer dizer, o Estado, aliás, eu creio que se há algo que tem também contribuído para o aumento da carga fiscal, não são só as medidas discricionárias de política, de criação de novos impostos ou de aumento dos já existentes. Também tudo aquilo que é a eficiência da máquina fiscal, que tem, enfim, temos tido, de facto, melhorias ao longo dos anos, também, deste ponto de vista, no combate à fraude e evasão fiscal, é evidente que isso concorre para uma maior coleta de receita pública. Agora, eu não sei se ainda se pode fazer qualquer coisa, de facto, admito que sim. Agora, eu não sei se mesmo assim será suficiente para aquilo que eu estava a dizer. Essa que é outra questão, isto é, se mesmo com isso, se os limites de aumento da carga fiscal já não estão praticamente atingidos, não é? Em relação à capacidade discricionária do Estado de criar novos impostos, a margem não me parece muito grande, devo dizer. E mesmo por força destes mecanismos de expansão da eficiência da máquina fiscal, tenho dúvidas que muito mais, pode ser feito algo mais, mas muito mais possa ser feito. Bom, em relação à questão das EPS, ter que ir às finanças, é de novo, de facto, a questão da autonomia de gestão e dos constrangimentos de gestão orçamental que se põe a vários níveis nos últimos anos, como sabemos, com uma forte presença do Ministro das Finanças na gestão orçamental no seu todo. Isso tem a vantagem de permitir um controlo, esse aperto, não é? Essa repressão permite um controlo pelo centro, mas depois tem perdas ao nível da autonomia de gestão nas várias entidades. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Presidente. Não registro nenhum pedido para a terceira ronda, pelo que me resta, em nome da Comissão de Orçamento e Finanças, agradecer uma vez mais a disponibilidade do Conselho de Finanças Públicas para estar em diálogo connosco sobre uma matéria tão importante quanto a que foi objeto desta audição. Agradecer à Sra. Professora Nazaré Costa Cabral, bem assim ao Sr. Professor Miguel Santobã e à Doutora Noémia Goulart a disponibilidade. Senhoras e senhores deputados, vamos fazer só um intervalo de 10 segundos para me permitir acompanhar a Sra. Presidente e continuamos já com a hora de trabalho. Façam.